Vamos lá, galera. Como havia dito, hoje nós vamos falar de isomeria espacial, ok? Na nossa isomeria espacial, aqui nós temos que trabalhar um pouco com a nossa imaginação. Nós vamos ter que imaginar a molécula em 3D, direcionando aqui na frente de vocês. Ela é dividida em dois grupos, geométrica e óptica. Então, na isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans. Por que cis-trans? Então aqui, ó, conforme esse modelo que nós temos aqui, ó, você está percebendo que eu tenho os dois carbonos, a dupla ligação. Então, uma coisa importante, na isomeria geométrica, ela só pode ter isomeria geométrica cis-trans se ela tiver essa dupla ligação. Porém, tem um porém. Olha lá, eu tenho os hidrogênio e o cloro no mesmo plano na primeira estrutura e os hidrogênio e o cloro em planos diferentes, ok? O que isso vai interferir? Nesse carbono que eu tenho aí em saturação, tá vendo lá? Eu tenho o ligante R1 e R2. Esses ligantes aí, eles têm que ser diferentes entre si, para que tenha isomeria geométrica. Se esses ligantes tiver o mesmo ligante, então esquece. Ah, professor, mas tem a dupla ligação. Não importa. Tem a dupla ligação, mas os ligantes R1 e R2 são iguais. Então, para ter isomeria geométrica, os ligantes R1 e R2 tem que ser diferente, assim como R3 e R4 também tem que ser diferente entre si, beleza? Isso para cadeia aberta. Nas cadeias fechadas, também nós temos isomeria cis-trans. Os ligantes ele tem que estar um na sequência do outro. Então, na primeira situação, tá vendo lá o cloro? No mesmo plano. E na segunda situação, olha lá, o cloro em planos diferentes. Então, aí eu tenho isomeria também cis-trans. Mesmo que a cadeia seja fechada e os dois cloros estiverem no mesmo carbono, não adianta, ali não tem isomeria geométrica, beleza? Então, temos alguns exemplos aqui, ó, de isomeria geométrica. Cis, o que quer dizer uma isomeria cis? Quer dizer que os ligantes da insaturação estão no mesmo plano. E trans, os ligantes das insaturações estão em planos opostos, beleza? Então, é isso aí. Isomeria geométrica tem que ter a dupla ligação. E na isomeria, na cadeia fechada, elas têm que estar os ligantes um na sequência do outro. Na óptica, essa isomeria óptica, o que quer dizer isomeria óptica? Vamos imaginar a nossa mão. Vocês estão vendo aqui, ó, o exemplo da mão. Mas ali não se trata da mesma mão. Ali é um reflexo dela. Ele está posicionando a mão na frente do espelho. Só para exemplificar o quê? Que a minha mão direita e a mão esquerda, elas não são iguais. Por quê? Porque se eu sobrepor uma sobre a outra, olha o polegar aqui, ó, então são estruturas extremamente diferentes, ok? Então aqui já é o conceito de isomeria óptica. Então, temos aqui ó, um dispositivo chamado polarímetro. Então toda substância, ela tem a capacidade de desviar essa luz polarizada. Então esse polarímetro aqui é quando você vai determinar se uma substância ela é opticamente ativa ou não. Então essa luz que vai ser inserida na substância, ela vai fazer um desvio para a direita ou o desvio para a esquerda, ok? Então vamos lá. Se a amostra sofrer um desvio para a direita, então essa amostra chama-se destrógena, ok? E se ela sofrer um desvio para a esquerda, ela vai ser chamada de levógena, beleza? Destrógeno, você atribui um sinal positivo na nomenclatura, e levógena, você atribui um sinal negativo. Então ali você já consegue determinar que ela tem o desvio para a direita ou para a esquerda. Porém, se a quantidade de desvio para a direita e para a esquerda for a mesma, então essa estrutura ela não tem atividade óptica, ela se trata de uma mistura racêmica, beleza? Ok? Então, para um composto ter isomeria óptica, a principal coisa que você tem que analisar na estrutura é se esse carbono apresenta carbono quiral. Se ele apresentar pelo menos um carbono quiral, galera, então fiquem tranquilos. Essa estrutura, ele vai apresentar uma atividade óptica. Então, eu estou fornecendo aqui um exemplo. Está vendo esse carbono no meio aqui, ó? Então, olha os 4 ligantes que estão em volta dele. Tem 4 ligantes diferentes entre si. Então, essa estrutura aí, ele apresenta uma atividade óptica. Aqui, outro exemplo. Mostrei o carbono, falei para vocês, para ele ter atividade óptica, ele tem que apresentar pelo menos um carbono quiral. Já estou apresentando para vocês aqui, ó, uma estrutura que apresenta 2 carbonos quirais. Se você observar a estrutura A, B, C e D,
É a mesma estrutura, porém o arranjo dos ligantes estão em posição diferente. Porém, não se trata da mesma estrutura, mas eles têm a mesma fórmula molecular, ok? Aqui eu distribuí para vocês 4 estruturas. Eu tenho condições de mostrar para vocês, através de uma estrutura só, quantos isômeros ele pode apresentar. Então, eu tenho aqui a determinação desses isômeros. Então, o IOA. IOA significa o quê? Isômeros opticamente ativos. Então, é só usar essa formulinha aqui, 2 elevado a N. Esse N indica a quantidade de carbonos quirais que ele vai apresentar nessa estrutura. Então, olha só, voltando para essa estrutura aqui, eu tenho 2 carbonos quirais, certo? Se eu usar a formulinha, então vai ficar IOA igual a 2 elevado ao quadrado. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? Não é 4? Então, olha lá, 4 estruturas, 4 isômeros opticamente ativos. Porém, eu consigo determinar também a mistura racêmica. Como? Eu vou pegar a mistura racêmica, eu vou pegar o IOA e é só dividir por 2. Então, a mistura racêmica vai ser sempre a metade dos isômeros ativos. Beleza? Ok? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Boa aula para vocês. E vamos falar assim, boa prova.